Dimensionamento elétrico de condutores e proteção. Meu nome é Alan e esse vídeo faz parte da unidade de Projetos Elétricos Prediais do curso técnico em Eletrotécnica. Vamos para a aula. Por que dimensionar condutores é importante? Os condutores são uma das principais partes da instalação elétrica. Eles são os responsáveis pela disponibilização de tensão e tráfego de corrente elétrica para os pontos de consumo. Seu correto dimensionamento evita problemas relacionados a sobrecarga, sobreaquecimento, variações de tensão. E por que o dimensionamento da proteção aparece junto com os condutores? Bom, as proteções aqui são disjuntor termomagnético, interruptor diferencial residual, DR, e dispositivo de proteção contra surto, DPS. Mas a principal delas, no caso do dimensionamento de condutores, é o disjuntor termomagnético. Ele é responsável direto por proteger os cabos da instalação. Se bem especificado, ele evita sobreaquecimento e sobrecargas nos circuitos. Então, existe uma relação muito íntima entre a capacidade de proteção desse disjuntor e as características dos condutores. Portanto, seus dimensionamentos devem ser feitos em conjunto. E de onde saíram as regras para o dimensionamento de condutores de proteção? Todas as regras são definidas pela 5410. Nessa aula foi feita uma simplificação dessas regras, levando em consideração os pontos que mais impactam em projetos de baixa complexidade. Ainda assim, os pontos citados aqui são suficientes para o bom dimensionamento da grande maioria dos projetos elétricos prediais. Eu separei os critérios da seguinte maneira, que eu acho mais didática. São 8, e eu aconselho fortemente que vocês sigam a sequência que aparece aqui. Então, comecem pelo primeiro, depois o segundo e assim por diante. Evitem pular critérios ou deixar um ou outro critério para ser feito no final. Façam na ordem que aparece aqui, que fica mais fácil. Basicamente, o dimensionamento se resume em testar 8 critérios e verificar se as características dos condutores e disjuntores atendem às prerrogativas da NBR 5410. Se em algum momento algum dos critérios não for atendido, basta que você aumente a área de seção circular do condutor em uma unidade normalizada e teste novamente o critério. E aqui cabe uma dica muito importante. Se você verificou que alguns critérios não foi satisfeito e aumentou a bitola do condutor, não precisa repetir os critérios que já foram testados. Basta testar novamente o critério que não foi atendido e seguir a vida. Nunca volte atrás nos critérios de dimensionamento. Sempre siga para frente. Vou dar um exemplo. Durante o dimensionamento, os critérios 1 e 2 levaram a especificação de um condutor de 2,5 mm. Só que quando você testou o critério 3, a bitola de 2,5 mm não atendeu. O que você faz então? Aumenta a área de seção circular do condutor para 4 mm. Nesse caso, não precisa testar novamente os critérios 1 e 2. Eles já passaram, são parte do passado. Basta que você teste novamente o critério 3 e siga a vida. Nunca volte atrás nos critérios de dimensionamento de condutores de proteção. Vamos começar então. O primeiro critério é o da seção mínima. Na tabela 47 da 5410 você encontra as informações sobre a bitola mínima que os condutores devem possuir, a depender do seu uso nas instalações. Se o condutor for isolado e destinado a circuitos de iluminação, a seção mínima permitida é de 1,5 mm. Nesse caso, nós vamos avaliar apenas os condutores de cobre, já que a 5410 proíbe os condutores de alumínio em instalações residenciais. Próximo caso, se os condutores alimentarem circuitos de força, então a seção mínima permitida é de 2,5 mm. Por fim, circuitos destinados à sinalização e controle, a seção mínima permitida é de 0,5 mm. Vamos para o segundo critério, máxima capacidade de condução de corrente. Esse critério define a bitola mínima do condutor para que ele consiga trafegar a corrente de projeto sem problemas de sobrecarga. É como se fosse o dimensionamento de uma rua. Se o fluxo de veículos é grande, a rua precisa ser larga. Se o fluxo de veículos é pequeno, a rua pode ser mais estreita. É a mesma lógica com a corrente e a grossura do condutor. Nesse critério, a gente tem que definir alguns fatores importantes. O primeiro dele é o método de instalação que está sendo utilizado. A tabela 33 da 5410 define todos os possíveis métodos de instalação de condutores elétricos. São muitos métodos, mais de 40 no total. Então, para facilitar, vamos focar apenas naqueles que nós mais vamos usar. Os primeiros que veremos são os métodos 1 e 2, utilizados quando o condutor é instalado em eletroduto embutido em parede com revestimento térmico. Neste caso, a referência para a definição da bitola mínima do condutor será A1
para condutores isolados ou cabos unipolares, que são aqueles que possuem uma capa protetora sobre a isolação, e A2 para condutores multipolares. Os próximos métodos são o 7 e o 8. São semelhantes aos mostrados anteriormente, porém, nesse caso, os eletrodutos estão embutidos em alvenaria, sem isolação térmica. Esse é o método mais comum encontrado nas edificações no Brasil. Neste caso, a referência utilizada será B1 para condutores isolados ou cabos unipolares e B2 para condutores multipolares. Por fim, veremos os métodos 61 e 61A, que são relativos a condutores em eletrodutos enterrados. Em ambos os casos, seja para condutores unipolares ou multipolares, a referência utilizada será a D. Depois de definido o método de instalação a ser utilizado, vamos selecionar o fator de correção por temperatura, o FCT. Esse fator é importante, pois as capacidades de condução de corrente de cada condutor são normalizadas pela 5410 na temperatura ambiente de 30 graus e na temperatura de 20 graus em linhas enterradas no solo. Então, se o seu projeto está sendo feito para um ambiente cuja temperatura é diferente dessas, você precisa corrigir a capacidade de condução do condutor. Por exemplo, quanto mais quente estiver o condutor, menor é a sua capacidade de trafegar corrente elétrica. E é o fator de correção por temperatura que fará essa correção. No caso do Brasil, é comum utilizar a temperatura ambiente de 40 graus, que é a pior situação em termos de calor. Já para o solo, costumamos utilizar 30 graus Celsius. Tome cuidado para selecionar o FCT correto em função da isolação do condutor, se é PVC ou EPR ou XLPR. Depois do FCT, a gente tem que definir o FCA, que é o fator de correção por agrupamento. Sempre que há passagem de corrente elétrica no condutor, surge o efeito Joule, que é a dissipação de energia elétrica na forma de calor. Isso ocorre devido às perdas causadas pela resistência natural do cabo. Agora imagine esse condutor sofrendo efeito Joule, ou seja, esquentando dentro de um eletroduto com vários outros condutores. O calor gerado por esse condutor vai elevar a temperatura interna do conduto, causando a diminuição na capacidade de condução de corrente dos demais condutores. É por isso que definimos o FCA, para corrigir esse efeito. E como é feito? Vamos na tabela 42 da 5410 e definimos o FCA em função do número de circuitos juntos dentro do eletroduto e do método de instalação utilizados. Vamos fazer um exemplo para facilitar a visualização. Imagina que você quer encontrar o FCA de um eletroduto embutido, ou seja, método de instalação B1, e dentro desse eletroduto existem 4 circuitos juntos. Logo, o FCA será de 0,65. Guarde esse valor e vamos passar para o próximo passo do critério de capacidade de condução de corrente. Agora, a gente precisa calcular a corrente de projeto do circuito que está sendo dimensionado. O nome dessa corrente de projeto é IB. A equação é a mesma que vocês já estão acostumados. A corrente é igual a potência aparente sobre tensão. Isso para o caso do circuito monofásico. Quando o circuito for trifásico, basta inserir a raiz de 3 no denominador. Um detalhe importante aqui é o fator de potência. Se você não dispor do fator de potência da carga para o cálculo da potência aparente S, você pode usar o valor de 0,92. Essa é uma simplificação que a gente recorre, inclusive é recomendada na NDEVO 001. Mas se você possui o fator de potência da carga, utilize-o. Por fim, existe uma regrinha em relação à potência aparente utilizada para calcular a corrente de projeto. Se o circuito for terminal, ou seja, se ele for do quadro de distribuição até o ponto de consumo, a tomada, por exemplo, a corrente de projeto é calculada utilizando-se a carga instalada do circuito, dada em VA. Agora, se o circuito for alimentador, ou seja, se ele sair de um quadro e alimentar outro quadro, como por exemplo o circuito que sai do quadro de medição e vai para o quadro de distribuição geral, aí você deve usar a demanda daquele circuito, dada também em VA. Essa demanda, no caso dos circuitos que saem de quadro de medição e vão para o quadro de distribuição, é exatamente aquela demanda que vocês aprenderam a calcular no dimensionamento de entrada de energia. Vamos para o próximo passo, então. Ainda não terminamos o critério de capacidade de condução de corrente. Agora, a gente precisa calcular a corrente de projeto corrigida, que é chamada de IB'. Basta dividir a corrente de projeto IB pelos fatores de agrupamento e temperatura. Essa corrente corrigida compensa os efeitos da temperatura ambiente ou do solo, dependendo do método de instalação. E também compensa o aumento de temperatura causado pelo efeito Joule, fruto da passagem de corrente nos condutores dentro do conduto. Depois de calcular a corrente de projeto corrigida, nós precisamos comparar a IB' com IZ, que é a máxima capacidade de condução de corrente do condutor,
dado pelas tabelas da 5410. IB' deve ser menor ou igual a IZ. Traduzindo, a corrente de projeto corrigida deve ser menor do que aquela que o condutor consegue transportar nas condições de instalações previstas no projeto. E onde eu acho os valores de Z? Bom, existem 4 tabelas de capacidade de condução de corrente na NBS 5410. Essa é a tabela 36, que estabelece os valores máximos de Z, ou seja, os valores máximos de corrente que cada condutor consegue transportar, quando sua isolação permite um aumento máximo de temperatura de 70 graus e os métodos de instalação estão entre o A1 e o B. Utilizar essa tabela não é complicado. Primeiro você define o método de instalação. Vamos supor que seja o B1. Eletroduto embutido em alvenaria com condutor unipolar. Depois a gente define a quantidade de condutores carregados no circuito. Para circuitos monofásicos são 2, uma fase e um neutro. Já para circuitos trifásicos são 3 fases e considera-se o sistema equilibrado, ou seja, não tem corrente no neutro. No nosso exemplo, vamos supor um circuito monofásico, então o valor selecionado é 2. Agora eu preciso verificar nessa coluna qual o valor de corrente é imediatamente superior à minha corrente de projeto corrigida, o IB'. Vamos supor que o cálculo da corrente corrigida tenha dado 45 amperes. Então, o valor imediatamente superior da tabela é o 57. Sendo assim, eu concluo que o condutor necessário para conduzir essa corrente é o de 10 milímetros. Esse foi só um exemplo de como utilizar as tabelas de condução de corrente. Mas aí na tabela 36 tem a tabela 38, que define os valores de Z quando a isolação do condutor permite um aumento máximo de temperatura de 70 graus e os métodos de instalação são E, F ou G. Já a tabela 37 define os valores de Z para a isolação do condutor com temperatura máxima de 90 graus e os métodos de instalação entre A1 e D. E por fim, a tabela 39 define os valores de Z para a isolação do condutor com temperatura máxima de 90 graus e os métodos de instalação E, F ou G. E é isso. Finalmente finalizamos o critério 2, máxima capacidade de condução de corrente. Vamos para o próximo critério, a máxima queda de tensão. A queda de tensão acontece quando uma corrente flui por um condutor e causa perdas, que além do aquecimento, causam uma diminuição do valor da tensão ao longo do condutor. A NBS 5410 estabelece limites para os valores de queda de tensão. No caso de clientes de baixa tensão, atendidos pela rede secundária de distribuição, o valor máximo da queda de tensão do medidor até qualquer ponto de utilização é de 5%. Já entre o quadro de distribuição e qualquer ponto de utilização é 4%. Observe que a norma não estabelece o valor mínimo de queda de tensão nos circuitos alimentadores. Então, ele deve ser mantido de forma que, quando somado ao valor dos circuitos terminais, não exceda 5%. O valor comum a ser utilizado é 1%, mas fique atento, se 1% for um valor muito pequeno, você pode permitir mais queda de tensão nos circuitos alimentadores, como por exemplo 2%. Porém, lembre-se de que no total, entre o medidor e o ponto de utilização, a queda de tensão máxima não pode passar de 5%. A 5410 também define valores referentes a instalações de baixa tensão atendidas por transformador exclusivo. A diferença está na queda de tensão entre o ponto de entrega e o ponto de utilização. Nesse caso é 7%. Já para instalações atendidas em alta tensão, da bucha do transformador até o ponto de utilização, também é permitido 7% de queda de tensão. E por fim, para instalações com geração própria, permite-se 7% de queda de tensão entre os terminais do gerador e o ponto de utilização. Então vamos calcular a queda de tensão. Para o cálculo usamos essa equação. ΔV% é igual a IB vezes ΔV unitário vezes L vezes 100 dividido por V. Aqui o ΔV% é a queda de tensão que nós estamos procurando. O IB é a corrente de projeto. Não confundir essa corrente com a corrente de projeto corrigida. Neste caso aqui é apenas o IB. O ΔV unitário é a queda de tensão unitária por quilômetro do condutor. Esse valor é encontrado nos catálogos dos fabricantes de condutores. L é o comprimento do circuito, que é dado em quilômetros. 100 multiplica tudo para a gente ter uma porcentagem no final das contas. E V é a tensão nominal do circuito. Fez as contas e encontrou um valor de ΔV menor do que o máximo da norma? Está ok. Do contrário, aumente a bitola do condutor e faça o teste do critério novamente. Essa aqui é uma tabela do fabricante do condutor que mostra os valores de ΔV unitário para condutores com isolação de 70 graus em diferentes situações. Então, por exemplo,
Para um circuito trifásico roteado num eletroduto não magnético, cujo fator de potência da carga é mais próximo de 0,95 do que de 0,8, vamos utilizar os valores desta coluna. Então, basta escolher o condutor que se pretende testar e jogar o valor da queda de tensão unitária na equação. Nesse caso, para um condutor de 25 mm, o valor do ΔV unitário é 1,49. Temos também essa tabela para condutores cuja isolação permite um aumento máximo de temperatura de 90 graus. Se seu condutor é desse tipo, você precisa usar esses valores para o ΔV unitário. Vamos agora passar para o próximo critério de dimensionamento, que é o da proteção. Nesse caso, o disjuntor termomagnético. O primeiro que nós vamos definir é qual a curva de atuação é a mais adequada para o disjuntor. Lembrando que a curva de atuação estabelece os valores de corrente a partir dos quais a atuação do disjuntor é feita pelo disparo magnético, ou seja, o mais rápido possível. Nós temos 4 tipos de curva de disparo. A curva A possui atuação rápida para valores de 2 a 3 vezes maiores que a corrente nominal. Ela é utilizada na proteção de circuitos de semicondutores e circuitos de medição. Essa curva não é normalizada, mas sim uma referência da fabricante Siemens. Já a curva tipo B possui valores de atuação rápida acima de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. É utilizada em circuitos que alimentam cargas predominantemente resistivas, como chuveiros, aquecedores elétricos, entre outros. A curva C possui valores de atuação rápida acima de 5 a 10 vezes a corrente nominal e é utilizada em circuitos com cargas indutivas, como micro-ondas, ar-condicionado e aparelhos análogos. Por fim, tem-se a curva D, que possui valores de atuação rápida acima de 10 a 20 vezes a corrente nominal e é utilizado na proteção de circuitos altamente indutivos, como grandes motores e transformadores. Agora nós vamos definir a corrente nominal do disjuntor, através da condição de sobrecarga do condutor. Para fazer isso, nós precisamos testar essa inequação. Se ela for verdadeira, a área de seção circular do condutor escolhido nos critérios anteriores é válida. Do contrário, precisamos aumentar a bitola e testar novamente. Nessa inequação, o IN é a corrente nominal do disjuntor, em amperes. E IZ é a máxima capacidade de condução de corrente, dada pelas tabelas da 5410. Os demais termos você já conhecem. IB é a corrente de projeto, FCA é o fator de correção para o agrupamento e o FCT é o fator de correção de temperatura. Traduzindo essa inequação, o lado esquerdo visa garantir que o disjuntor não atuará durante o funcionamento da carga, ou seja, que a corrente do disjuntor é maior do que a corrente da carga. Já o lado direito visa garantir que o disjuntor protegerá o condutor contra a sobrecarga, já que sua corrente nominal será menor do que a máxima corrente que o condutor consegue suportar. O próximo critério visa proteger o condutor contra uma sobrecarga de longa duração, de 1 hora. Como os disjuntores que iremos especificar para as instalações prediais serão do tipo DIN, esse critério torna-se inútil, uma vez que eles respeitam as normas que estabelecem o valor de 2 igual a 1,45 vezes IN. Então, nós podemos ignorar esse critério quando utilizarmos disjuntores DIN, e apenas quando utilizarmos disjuntores do tipo DIN. O próximo teste que precisamos fazer com o disjuntor e o condutor é o de curto-circuito. Para tanto, precisamos que essa inequação seja satisfeita. O lado esquerdo dela indica a quantidade de energia que é liberada por um curto-circuito. Já o lado direito indica a quantidade máxima de energia que o condutor suporta. Portanto, basta que o condutor suporte mais energia do que o curto-circuito libera para que o disjuntor proteja adequadamente o circuito. As variáveis da inequação são a corrente de curto-circuito, ICC, o tempo de atuação da proteção para a corrente de curto-circuito, o fator K de elevação de temperatura do condutor, que é dado pela 5410, e por fim a área de seção circular do condutor. Vamos falar um pouco mais de cada uma dessas variáveis. Começando pela corrente de curto-circuito. A maneira ideal de definir a corrente de curto-circuito é calculando. Porém, essas contas são complexas demais e exigem outras variáveis de difícil acesso, como a impedância dos circuitos a montante do disjuntor. O que podemos fazer é estimar essa corrente de curto-circuito de maneira conservadora, considerando ela igual à corrente de curto-circuito típica no secundário do transformador de distribuição que atende a edificação, dependendo da potência nominal do equipamento. Essa é uma estimativa válida e usaremos ela nos nossos dimensionamentos. A próxima variável é o tempo de atuação da proteção na corrente de curto-circuito. Para disjuntores de DIN, teremos T como sendo igual ao tempo mínimo de atuação do disjuntor, nesse caso 0,01 segundo. A próxima variável é o K,
Ele é encontrado na tabela 30 da 5410. Para condutores com isolação em PVC com bitola menor ou igual a 300 mm, K é igual a 115. Já para condutores com isolação em EPR ou XLPR, o K é igual a 1,43. Por fim, o último passo para o dimensionamento do disjuntor é definir a capacidade máxima de interrupção do disjuntor. Esse valor indica qual é o valor máximo de curto-circuito que o disjuntor consegue seccionar. Se o valor do curto for maior do que a capacidade de abertura do disjuntor, quando o curto-circuito acontecer, pode ser que o disjuntor não consiga abrir e acabe danificado. Neste caso, vamos assumir uma posição conservadora e definir que a capacidade de interrupção do disjuntor deve ser maior do que o curto-circuito no secundário do transformador que atende a instalação. E é isso. O quarto critério da proteção, com o disjuntor termomagnético, está finalizado. Vamos para o próximo. A definição do interruptor diferencial residual. Esse não é um critério de dimensionamento em si, pois não interfere na bitola do condutor utilizado no circuito. Porém, é importante definir o DR nesse momento. Mas antes da gente começar, onde o DR é obrigatório? Segundo 5410, a utilização do DR é obrigatória em circuitos situados em locais com banheira ou chuveiro e circuitos de tomada que alimentem equipamentos no exterior da edificação e dependências molhadas ou sujeitas à lavagem. Se o circuito que você está dimensionando atende a algum desses critérios, precisamos especificar qual DR é o ideal. É bem simples. A corrente nominal do DR deve ser igual ou maior que a corrente do disjuntor termomagnético definida anteriormente. Já a corrente diferencial residual deve ser de 30 mA para instalações residenciais. A critério do projetista, pode ser instalado um DR no quadro geral de distribuição, que proteja todos os circuitos juntos. Nesse caso, as regras para a especificação das correntes nominal e diferencial residual continuam as mesmas. O próximo critério também não é um critério de dimensionamento em si, pois a exemplo do DR não interfere no dimensionamento dos condutores do circuito. Porém, é muito importante e é uma exigência da NBR 5410. Vamos especificar o dispositivo de proteção contra surto, DPS. Primeiro, define-se a classe do DPS. Classe 1 são dispositivos capazes de drenar correntes parciais geradas por descargas atmosféricas. O local ideal para sua colocação é na entrada da instalação, de preferência no quadro de medição. Já a classe 2 são dispositivos que protegem contra correntes induzidas por descargas atmosféricas indiretas na edificação. O local ideal para a instalação desse tipo de DPS são os quadros de distribuição geral ou parcial dentro da edificação. Por fim, os equipamentos de classe 3 fornecem uma proteção adicional e são instalados o mais próximo possível das cargas a serem protegidas. Definida a classe do DPS, é hora de definir a tensão máxima em regime permanente. Para DPS utilizados entre fase e neutro, a tensão UC deve ser maior que 1,1 vezes a tensão de fase do sistema. Já para DPS instalados entre neutro e terra, o C deve ser maior que a tensão de fase do sistema. A tensão UC indica a tensão para a qual o DPS começa a atuar, drenando a corrente proveniente da sobretensão. Por fim, define-se a corrente de descarga nominal, o IN. Ela define o limite máximo que o DPS consegue drenar de corrente sem se deteriorar. Os valores variam entre 10 e 45 kA e é sempre bom escolher valores altos. Finalizando o dimensionamento dos DPS, é hora de partir para o sétimo critério de dimensionamento, o condutor neutro. Esse critério é muito simples e define a área de seção circular do condutor neutro como sendo igual da fase. Porém, a NBR 5410 estabelece uma exceção à regra para circuitos trifásicos. Neste caso, a bitola do neutro pode ser diminuída conforme a tabela 48, se o projetista assim desejar. E por fim, finalmente, chegamos ao último critério de dimensionamento, condutor de proteção. Nesse caso também não tem segredo. A bitola do condutor de proteção é dada pela tabela 58. Basta comparar com a bitola do condutor fase e pronto. Bom, essa foi a aula sobre dimensionamento de circuitos segundo a NBR 5410. É um assunto extenso, com bastante conteúdo, mas que com muita prática vocês vão ficar peritos. Muito obrigado e até a próxima aula.